Maripá de Minas, uma pequena cidade de grandes realizações. Seu povo, trabalhador e sonhador, constrói um presente vibrante e um futuro promissor. Com uma população de 3.387 habitantes em 2022, de acordo com o IBGE, Maripá é um lugar onde a cidadania é exercida plenamente entre seus moradores. Nas ruas movimentadas, o comércio diversificado reflete a vitalidade da cidade. Encontramos restaurantes, ótimas pizzarias, bares, futevôlei, selaria, hotel, deliciosos pastéis feitos nas pastelarias, academias de ginástica, sorveteria, loja de brinquedos, supermercados com produtos variados que atendem plenamente as famílias, farmácia, lojas de construção que dão suporte às necessidades do pujante crescimento. Além disso, há 2 postos de gasolina, um banco, loja de autopeças, loja de equipamentos eletrônicos e comércios voltados para o agronegócio e pet shop. As excelentes lojas de roupas vestem os moradores com estilo. Enquanto isso, projetos sociais públicos promovem a saúde e o bem-estar da população. Nas padarias, o aroma do pão fresco enche o ar com aquele gostinho mineiro, proporcionando momentos agradáveis para a família Maripá. As indústrias locais são o coração pulsante da economia. Elas empregam toda a população e até atraem trabalhadores das cidades vizinhas. A agricultura, organizada e apoiada pela gestão pública, floresce com projetos inovadores. Os campos cultivados comprovam o esforço conjunto para fortalecer a agropecuária e a agricultura. Maripá de Minas não para de crescer. Com planejamentos decenais coordenados pela gestão pública, a cidade vem se destacando cada vez mais na região em todos os setores. Novas escolas, prédios públicos, áreas de lazer e um sistema de saúde eficiente beneficiam a todos. Nas praças, as crianças brincam. Os jovens sonham alto em busca de um futuro melhor. Os idosos compartilham seus feitos e histórias. Maripá é mais do que um lugar, é uma comunidade unida, onde cada conquista é celebrada com orgulho. Para compreender como tudo isso foi possível, precisamos voltar aos primeiros passos dados pelo povo maripaense, entender as escolhas feitas, os caminhos percorridos e a característica marcante dessa comunidade, o diálogo. Maripá de Minas é um exemplo inspirador de como uma comunidade unida pode transformar seu destino, através do trabalho conjunto, da busca por soluções e da valorização das tradições locais. Essa cidade construiu sua trajetória de sucesso. O diálogo sempre foi uma ferramenta fundamental nesse processo, permitindo que ideias fossem compartilhadas, conflitos resolvidos e projetos concretizados. No final dos anos 50, Maripá era um distrito. Seu território pertencia a Guarará e confrontava com Bicas, São João Nepomuceno, Leopoldina e Mar de Espanha. A economia local estava fundamentada na produção rural, que na época constituía a base econômica, mas existiam alguns comércios e indústrias já neste período. Vamos viajar no tempo e conhecer Maripá nos seus últimos anos como distrito de Guarará. Maripá pertencia a Guarará, né? Então, quer dizer, tudo era difícil para a gente. Às vezes vinha a ambulância do Hospital de Bicas para buscar, que era simples também, mas até que vinha também costumava ter falecer muita gente. Não tinha uma vacina para tétano, não tinha nada. Nós era dependente de Guarará, entendeu? Tudo aqui nós tínhamos que ir no Guarará. Eu fui uma família, eu tive 11 irmãos homens e 3 mulheres comigo.
Meus irmãos tudo trabalhou na roça. Tinha muita gente na roça. Tudo é fazenda, com café, com cana, tudo na enxada, não tinha maquinário. Meu pai saía com o cavalo, um saco de um lado, um saco do outro, para a mostra. Bem naquelas cartelas, sabe? Aquelas cartelas, vai passando, você vai vendo a cor que é, aonde que fosse fulana de tal, que é tantos metros desse pano. Aí no cemitério, tinha uma lavoura de um lado do outro, para puxar material, fazendo tudo. Era eu e meu irmão, puxava água e areia no carro de boi. O delegado de lá era o Sobilusca, seu Abel Garcia Passos. Ele era que era o delegado de lá, mas nunca teve polícia no Maripá. Se pegasse, trazia para Bicas, né? A padaria só tinha uma. Só aquela lá central, né? Só tinha uma padaria. Mas dava para todo mundo. Na vargem não tinha nada. Era só um pasto, que era do Sobertoldo também, aquele pasto. Aqui não tinha quase casa nenhuma. Tinha ali a do Taíde, aqui era do falecido compadre Lipordino. Só tinha a casa lá no centro, onde eu moro para lá não tinha nenhuma casa. Aí nem aqui do lado de cima também não tinha nenhuma casa. A parte de cima era só pasto, era só sapé e açapeixe, não tinha nada, era puro mato. Nem estrada, não tinha rua, não tinha nada. Pra gente ir na rua quando chovia era o maior sacrifício, que era um barreiro que descia as enxurradas descia dos matos, então tinha aquele trilho a gente passar, aquele barreiro, a gente tinha que ir maçando aquele barreiro nos pés para poder ir na rua. E não passava por aqui também não, passava lá pro cima, do outro lado lá, que era a passagem era lá onde tem uma curva. Não passava por aqui não, porque por aqui nem tinha passagem, porque não tinha ponte, não tinha nada. A gente passava num pau dentro d'água assim para atravessar para lá. Era um trilho no meio do pasto. Aqui não tinha água, só tinha luz, mas a água não tinha água, era de poço. Aí tinha que furar um poço, colocar mania, comprar aquelas bombas para poder puxar água para encher a caixa. Que a estrada passava por dentro do Maripá, saía lá adiante no posto de gasolina que é hoje, né? O armazém do Sobertoldo era do lado da casa dele, na curva ali do Maripá, que faz a curva para ir para a Argirita, que vendia secos e molhados, né? Tinha até um moinho de fubá e tinha uma máquina de café também. O Sobertoldo tinha uma máquina de café que limpava café, limpava arroz, fazia tudo. Você sabe onde tem um terreno ali que era do Nerci Medina? Era ali, naquele lugar ali. Uma máquina de café. De café, arroz e fubá. Tinha muito também de fubá. Ficava em frente, quase em frente ao clube. Tinha a Casa Mineira, tinha a Casa Ferreira e Zé Moreninho lá embaixo. A energia que era da Mineira, na CEMIG, na Mineira. Na entrada de Maripá tinha uma lojinha que chamava Chico Formiga, a gente chamava de Chico Formiga. Era uma coisinha assim simples, sabe? 2 portinhas, vendia muita cachaça, muitas coisas para os pobres. Depois tinha a loja, tinha o bairro do Somurilo e tinha uma venda, né, do Lauro Machado, e tinha do outro lado a do seu Tatão, Geraldo Cristiano. E tinha o telefone, daqueles antigos que tocava, né? Era assim na praça. E na praça do outro lado tinha um barzinho, sabe? Também, simples também. E a praça, depois tinha a padaria, e tinha aqui em cima, nessa outra rua, o Zé Dutra, que veio para cá, e a loja dele era na roça também. Aí mudou aqui para cima. Mas eram poucas as casas de comércio aqui. Tinha um correio, era a casa da dona Nicota. Tinha um quartinho assim na varanda que era o correio. A loja ali do São, perto de São Bertoldo, ali era de São Domingos Rock. Mas tinha tudo que você queria. Você não precisava sair daqui para Juiz-de-Fora para comprar uma coxa de piquê, uma coisa melhor, sabe? Um pano melhor para fazer qualquer coisa. Tinha o bom e tinha o mais inferior.
que mais tinha era melhor. Nesse ponto, era bem melhor. A pracinha muito simples, daquela do centro ali, em frente, não tinha calçamento, não tinha nada, era tudo mesmo. Depois que foram feitas a rede de esgoto, que nem rede de esgoto não tinha direito, aí começou a fazer essa rede de esgoto. O dia que chovia virava um barro, mas era bom, que a gente quando criança a gente brincava, a gente escorregava, né? Fazia uma barreira danada, mas como era bom aquela época. O cemitério era muito simples, né? Era sendo velado na igreja. A gente dançava, sabe onde? Era uma máquina velha aqui de arroz e no laticínio. Era onde nós dançávamos, sabe? As peças nós fazíamos ali. A gente tinha carne, matava porco, né? Matava porco e quando queria uma carne diferente, assim, de boi, tinha que arrumar em bica. Porque aqui não tinha, não. Acabou o cinema, né? Mas mesmo assim ficou o palco, daquela cortina, não era cortina, uma cortina, tinha a cidade do Rio de Janeiro com pão de açúcar. Era assim. Então me lembro que eu, com acho que 7, 8 anos, tomei parte do teatro, né? Eu, a Nilza, a Marinha da Liquinha, essa turminha assim de 9, 10 anos, né? Tomamos parte em teatro, mas era maravilhoso o teatro, só você visse. A paisagem era linda, tinha uma porta, 2 janelinhas do lado com miniatura, cortinazinha, mas era lindo. Tomei muita parte em teatro, fazia teatro, igual a Célia da Dona Amélia era professora de uma comédia que tinha, né? Então a gente tinha que falar o nome do aluno quando dava, fulano de tal, eu catou presente, professora. Eu chamava a Rosa Feliz Bela Perpétua. A Rosa Feliz Bela Perpétua. Lembro disso direitinho. A gente carregava as coisas no braço, cestinha de objetos, né? Até o Mário, meu irmão, esse que é médico, né? Ele fez 2 fitinhas roxas. Até a vovó tinha moído, né? Roxo, um vestido roxo e 2 fitinhas roxas. Aí ele morria de rir. Só de olhar para o pessoal rir. Mas era muito bom. Que tempo era melhor do que agora. Eu trabalhei no mundo de sapateiro. Era engraxate quando era menor para poder ganhar um dinheirinho. Eu tinha a sapataria para fazer, eu ajudava eles. Eu fazia o presponto, que chama, para prespontar o calçado, entregava ele, era montado. Chuteira, cortina. Os calçados simples, né? Mas fazia. Nós trabalhávamos em conjunto, eu e meu pai. Maripá possuía também um alfaiate que fazia belíssimos ternos, o Sr. Mário Nascente de Azevedo. Seus ternos eram apreciados por todos e fornecidos para toda a região. Sua precisão na costura era notável e quase nunca precisava de uma segunda prova. Sua alfaiataria ficava ao lado da antiga cadeia, eram 2 portas onde ele atendia seus clientes. Olha, as festas que tinha aqui em Maripá era de Nossa Senhora Aparecida, a base de São Sebastião, São Gonçalo, Santa Efigênia. Então eram festas muito famosas, de muito boas. E o pessoal da roça frequentava muito, eles vinham até de carro de boi, naquela época não tinha carro, vinha de carro de boi, tinha tendões, fazia muitas prendas pro leilão, tinha banda de música, quando colava Nossa Senhora da Vigimaria, a banda de música ia na casa da menina buscar, o Santíssimo era aqui no altar,
Essa daqui também não tinha, daí foi aumentando. A gente ia confessar com os padres, ninguém passava daqui pra cá não, porque é tudo cercado, né? E tinha o custo para muitos padres passar, né? E às vezes a gente vinha para confessar, ninguém confessava, por só assim, não tinha que botar, colocar um véu na cabeça, né? Aí tinha ali, era o púlpito, falava púlpito, ali na igreja, não sei se vocês sabem, era um redondo assim, algo ainda nunca saiu o padre, saía do altar na hora da homilia, e era mesmo assim, eu estava. Aqui esse altar era baixo, era da altura da igreja, que tinha uma escadinha, uma cerquinha de madeira. Era tudo da mesma lugar. Tudo dava ali, era céu. Depois que deu o padre Marcelo Deotti, é que ele fez esses levantamentos. Outra coisa que ele contou, eu achei muito bonito ela falar, eu vou complementar, então ele falava que a banda de música buscava as crianças para coroar. E a banda de música era local, era daqui do Maripá. Era daqui. Inclusive meu pai fazia parte, meu marido fazia parte. Nas missas do domingo, 9 horas da manhã, a gente tinha que vir toda vestida de branco, com a fita azul. Depois da missa, saía encaminhada para as moças, para os trilhos de moça, fazendo oração. Inclusive o pai de Zé Sávio, o padre, pai dele, era o presidente dos congregados valiosos. A gente ia rezando, rezando todinho, até na fazenda de uma pessoa. Aí depois a gente vinha para a cidade de novo, para a igreja. Aí tinha uma reunião com os filhos, né, da Irmandade. Só que Pedro, homem da casa, ele passava a ser um santíssimo. E a gente era o apostolado da oração. Quando eu casei, eu lembro direitinho. Antes do casamento, a gente tinha que entregar a fita azul. E aqueles vestidos bonitos, vestido branco, botado. A mãe da minha sempre botava os vestidos pra gente, sabe? Padre Oscar, tem o Padre Oscar, Padre Pedro, Padre Marcelo, Padre Pedro, mas tinha muitas peças mais lindas mesmo. Verde line. Lembro muito que a dona Iná Sotoque Ferreira sempre pegava a presidência. E ela ia na minha casa e falava: Rita, você assume os textos? Assume. Eu rezava 30 dias e era assim. Rezava os textos, tinha a ladainha cantada, que a dona Lucéia participava e outras mais. Era aquelas coroações lindíssimas, muito bem organizadas pela dona Lélia. E a gente sempre ali. Depois vinha outros testes, de junho, né, de Sagrada Coração. E também fui participante das Filhas de Maria, que elas falavam aqui. Eu fiz muita despedida de noivas aqui, que geralmente a presidente da Irmandade é que fazia a despedida da noiva. Tinha também o Conde da Verônica, que era uma coisa muito, assim, que despertava muito a atenção do povo, o povo cobrava. E eu cuidava dos defuntos. Aí eu ia na casa deles, quando estava doente. Quando eu morria, eles iam me chamar para me ir lá buscar ele. Até no café eu fui buscar defunto. Então, chegava aqui na igreja, não tinha padre. Eu encomendava boca, acabava de encomendar, fechava o caixão, mas tinha um sino para dar sinal. O fulano de uma injustiça estava batendo. Era 5 pessoas para fazer bebida. Era a Rita, eu, a dona Isabel, a comadinha, a Zilda de pastor. Essa passagem pastor. Eu estava querendo meu gente, eles mandavam me chamar. Então, tinha. Aí eu tive que botar a pena, que tempo usava, botar a pena na mão, crucifixo e ficar ali. Acabava de morrer,
veio o caixão daqui do Zé Rueno. Tinha umas pessoas que faziam. Ela ainda de pano roxo, meu pai também fez muito. Meu pai também fez muito casa. Olha, o uniforme, eu ajudei a fazer tudo. Aí a gente não fez daqui. A mãe, que eu fiz muito mais batalha. Eu fiz muita coisa. Eu nem imagino o que eu já passei. Uma história. Aí depois, um dia eu fui vir fora. E eu fui com meu marido. Chegou lá, encontrei com a pessoa, muito amiga. Aí ele falou comigo, então acidente. Voltou com uma angina dentro do carro. A senhora não pode levar para mim, não? Foi errado. Mas como é que eu vou fazer de ônibus? Ele falou, bebê, a senhora põe ele no prato, eu vou cobrir a área bem cobertinha. Pus a criança no meu colo, cobri com a manta e vim embora, viu, de ônibus. No ônibus passava aqui 2 horas daquele tempo. Cheguei no Jajão e falei com o Nath, para o ônibus que eu vou apiar, vou poder ter para que assim. Aí parou o ônibus, onde 5 crianças, levando enterrão. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem mostras, nas mãos que sabem ser generosas. Tudo começou com a fazenda Sebastião Ferreira. E lá tinha uma escolinha lá no Livramento, na fazenda do Livramento. E na frente dessa escolinha tinha uma casa que era do filho do Sebastião Ferreira. A igreja reunia nessa escolinha, por isso eu citei essa escolinha, porque ali foi o ponto para começar. Quando inaugurou a igrejinha aqui, eles vinham a pé para a igreja. Chegavam no Mata Burro, ali onde tem aquela ponte, ali eles lavavam os pés para poder assistir o culto. Outros vinham de cavalo. Aí fizeram um lugar para botar os cavalos quando chegavam, todo mundo chegando a cavalo. Meu pai, é muito bom, doutor. Isso que eu estou falando aqui é tão bom eu recordar. E tinha outro ponto de Tatão Rafinha. Ela também, a gente passava. Eu tenho até uma foto eu com a minha prima, com lanterna, essas lanternas na mão, sabe? E a gente fica carregando lanterna, porque voltava de noite, era muito escuro, passava no meio da mata, muito escuro. Ela com o marido e eu com ela, para mostrar onde que era. Aí quando chegava nas férias, sabe, juntava da fazenda do Livramento, que é onde começou o ponto de pregação da igreja, para o ponto de pregação dos Rafinha. Depois a igreja já começou a construção da igreja. Lá tem até a data na igreja, aí em cima. A inauguração da Igreja Batista no distrito de Maripá ocorreu em 27 de junho de 1937. A oração de consagração foi realizada pelo pastor Higino Teixeira de Souza. O primeiro pastor nomeado para a igreja foi Antônio Lopes da Silveira, e o secretário foi Mário Nascente de Azevedo. E aí começou, meu pai, como era músico também da banda, começou a ensinar música para montar um coral da igreja, sabe? Nessa época, já montou o coral na igreja, sabe? E meu pai é que dava aula, era o maestro, era tudo bem pequeno. Naquele tempo não havia sistema de saúde, e muitas vezes os profissionais disponíveis atuavam com apenas pela prática. É o caso do dentista Ricardo da Silva Ramalho, dentre outros. Ele atendia na casa dele, de um lado, né, dividiu a casa e fez um gabinete, uma salinha e nos fundos uma prótese, né, onde ele trabalhava. E ele trabalhava 3 dias no Maripá e Bicas.
Ele era dentista do sindicato e da rede ferroviária em Bicas, ao lado da cooperativa lá de leite em Bicas, né? Ele trabalhava a troco de mantimento. Levava um frango, levava saco de arroz e café em casa que ele tinha que mandar limpar, porque lá no Maripá tinha uma máquina de café também, que era de Sobertoldo. Então, ele trabalhava a troco de banda de porco. Muita gente fazia assim, pagava ele com mantimentos. Pessoal da roça, principalmente. Milho. Tratava como homeopatia, assim. Alguém ia lá pedir ele, tinha uma dor de garganta ou qualquer gripe, ele dava os remédios, assim, de homeopatia, né? Ele tinha um livro que chamava Avis, Assis, não sei, muito grande. E ele olhava por aquele livro. Toda doença que tinha, ele olhava no livro. Era curioso, né? Era curioso, quebrava o galho do pessoal. Resolvia o problema. E teve também um moço uma vez, eu me lembro dele, ele chamava Virgílio Rocha. Ele quebrou a perna, ele ficou lá em casa mais de mês com a perna quebrada. Mas ficou lá, meu pai cuidando dele, mas meu pai engessou a perna dele. E ele ficou bom. Porque meu pai usava gesso, né, para trabalhar, então engessou com aquilo mesmo, com o gesso dele. É porque no Maripá faltava médico, só tinha um. E era muito amigo dele também. Todo mundo gostava dele. O médico trabalhava também, tinha lá naquela casa paroquial, mas ele não é do meu tempo. Doutor Osmar foi um grande médico da nossa cidade, um dos primeiros médicos. Eu acredito que tenha sido até o primeiro. Ele não tinha bicicleta, não tinha nada. Ele ia a cavalo e atendia o povo da roça. De graça. Ele não trabalhava mais fora e trouxe o irmão dele, que era farmacêutico, e esse farmacêutico é que ajudava ele. Doutor Mário, eu trabalhei com ele em Niterói em 1962. Aí ele deu problema de bronquite, eu tive que ir embora. Passado uns tempos, ele veio para aqui e foi bom quando estava tudo junto aqui. Mas era um homem muito querido. Aquelas pessoas ricas, que era freguês na farmácia, não ia no médico sem passar por ele primeiro. Ligava para ele, ele falou assim, não, eu vou aí, ele ia lá, olhava, ele tratava das pessoas, muito bom de coração. Né, Maripá, como eu falei, era muito difícil, né? E foi vindo a geração, foi aumentando tudo, aí abriram tinha uma farmácia, que era do Expedito, depois veio o Juarez, Roberto, o Celso foi por... Era muito difícil para as pessoas pagarem as suas contas, e os remédios também era muito caro. Então, como é que fazia? Comprava de 6 meses, as pessoas acertavam a conta na farmácia e traziam o arroz que ele queria naquela vez, naquele ano, estocava na nossa casa, pagava tudo, depois começava tudo de novo a comprar. E nos próximos 6 meses eles... E assim, feijão, arroz. Antigamente não tinha descartável, usava essa latinha para ferver a seringa de vidro. Ele ia de casa em casa para aplicar a injeção. E os remédios eram feitos aqui, pesava nessa balança, com esses pezinhos, aqui fazia os comprimidos. E ele fazia de tudo, dava injeção, fazia curativo, olhava a pressão, fazia... se a pessoa morria, ele ajudava, ia lá mudar a roupa na pessoa. Fazia de tudo lá, precisava. Levava o doente para Juiz de Fora diariamente. E era isso, farmácia. Fazia... Uma vez ele fez um parto dentro do carro. O neném nasceu, teve cabelo. O neném chegou dentro do hospital já, metade nascida, metade dentro do carro. Da mulher no carro, o neném lá de fora. Foi muito interessante isso na nossa vida. Ele era atuava como médico, né? Ele era farmacêutico, mas não tinha médico. Ele resolvia tudo. Quando não tinha jeito, mandava para Bica de Juiz de Fora. O Fernando era farmacêutico, trabalhar com ele. Fernando era. Ainda tem o Fernando. Não, Fernando. Fernando. É.
Fernando Safari. Qual é? Ele foi jornalista. Fernando Moreira de Carvalho. Fernando José Moreira de Carvalho. Tá. Juarez é farmacêutico. Esse era que o Chico, Eu não sei se ele era farmacêutico, poderia ser farmacêutico prático. o Salzinho, né? Hein? Salzinho. Aquele Sãozinho, né? é um bom. Aonde eu frequentei, lá debaixo da casa do Janjão ali. Era ali. Foi a dona Amélia, dona Iracema. Primeiro ano de cá, segundo ano de cá. Mas a gente se aprendia, porque as professoras eram bravas. Hoje em dia não pode nem zangar com a criança. O maripaense Mário Ferreira da Fonseca foi prefeito de Guarará no final da década de 50. Em sua administração, realizou obras importantes no distrito, como o calçamento das praças e a construção do Colégio Ferreira Martins, concluída no segundo semestre de 1957. Naquele tempo, as escolas do distrito eram chamadas de Escolas Reunidas de Maripá. Funcionavam em casas separadas e somente até a terceira série. A conclusão do colégio tornou possível unificar os 3 anos em um mesmo local, e os alunos, no segundo semestre, já puderam estudar na nova escola, conforme a edição 1417 do jornal O Município, no dia 24 de novembro de 1957. Ocorreu no Clube Recreativo Maripaense a solenidade de entrega de certificados aos alunos que concluíram a terceira série da Escola Antônio Ferreira Martins. A solenidade aconteceu às 12 horas, com a sessão aberta pela professora Alta Machado de Souza, que convidou o Sr. Ricardo da Silva Ramalho a presidir como paraninfo. O melhor aluno do ano foi José Maria Machado Veiga, que recebeu uma medalha de ouro e, como primeiro orador da escola, proferiu um belo discurso de despedida aos seus companheiros. Nessa mesma época, o 4º ano era realizado em particular, com aulas ministradas pela professora Alta Machado de Souza, que já nesse mesmo ano utilizou a 4ª sala da escola para ensinar aos alunos as matérias do 4º ano. Os alunos da 4ª série tinham que realizar exames na Escola Coronel Joaquim de Souza, em Bicas, para receber o certificado. Na década de 50, né, quando Maripá tinha suas escolas em salas separadamente, aí é que terminou a primeira parte da escola que hoje funciona, Antônio Ferreira Martins, com apenas 4 salas. E no meio do ano, a minha turma já foi transferida para a escola aqui, onde terminamos a 4ª série primária. E para termos o nosso diploma assinado, nós tivemos que ir para a sala de cinema de Bicas, onde Dona Wanda teria que assinar o nosso diploma. Nós saímos de lá orgulhosos com o nosso diploma assinado, juntamente com a nossa professora Dona Alta e Dona Wanda ao nosso lado. Foi assim uma parte muito importante, porque a partir da emancipação, Maripá contou então com o diretor e a escola poderia então assumir essas assinaturas, mas até então isso era impossível. A gente já levava os legumes picados, a gente passava, tinha um armazém aqui, e o Sotatão do Cristiano, ele cedia muito, assim, osso com um pouco, já deixava um pouco de carne nos ossos, sabe? Para dar pra gente fazer. A minha mãe preparava aquilo em casa para mim e levava já pronto isso com os legumes picados, e a gente mesmo que fazia na escola a merenda para eles. Não tinha merendeira, não tinha nada, não. A gente tinha que levar de tudo para poder fazer uma merenda para eles. E eles também lutavam com muita dificuldade, iam para a escola, caminhavam longos trechos a pé, eles estão atentas essa, sabe? Nossa, como que as crianças sofreram para poder estudar um pouco. E naquele tempo vinha uma merenda dos Estados Unidos, vinha ensacada, sabe? Aí a gente pegava isso também, misturava na merenda, sabe? Para fortalecer.
vinho, leite, pó, era a merenda da Dona Rural. Antes da década de 60, nós contávamos com uma escola rural na Pedra Branca, professor não habilitado, Sr. José Santeiro, que marcou muito nossa cidade também. Após a década de 60, abriram-se novas escolas que nós tínhamos na Forquilha, como professor não habilitado Moacir Castellani. Nós tínhamos na Fazenda da Serra, também não habilitada, Orieta Matos Guilhermino. E depois, continuando na Pedra Branca com o Sr. José Santeiro, foi criada também na Fazenda das Contendas, já mais no final da década de 60, contando então com essas 4 escolas rurais, que era a Escola Estadual Virgílio Martins, Escola de Contendas, a Escola de Pedra Branca e a Escola Moraes Carneiro, lá na Fazenda da Serra, no qual eu, ainda não habilitada, também assumi a Escola de Moraes Carneiro em substituição à professora Orieta. Em 1960, Natal, aquele tempo usavam vender voto e ao planeta raiz. Então, aí foi aquela coisa, quase maravilhosa. O vestido lindo, pôs montado, a Luquinha que fez meu vestido. A irmã dela foi princesa. Aí foi a Morena, agora sua mãe, cada foto. Então era aquelas festas assim, nada foi grande. Aos domingos, que não era festa, tinha hora dançando. Da 1 às 5 da tarde, a gente vinha pra cá para dançar. Mas a gente não tirava assim, não saía sozinha para dançar, não. O rapaz atravessava o salão e vinha sair lá escolhedão. Mas a gente dançava muito. Tinha uns que as moças até brigavam para dançar. O Carlinho, todo peguinho, era lindo, né? O Zé Márcio, da Dona Sebastiana. Mas os bailes daqui, gente, tinha no Rio do Havaí, tinha os carnavais que tinha as rainhas, né? Tinha você de dia, tinha que vender os votos também, quando a gente, né? Tinha das crianças do matinê que ficava super animado. Aí tinha os bailes também, de fantasia, tinha de desfile, também teve um monte da primavera, né? E tinha os bailes que eles falavam com luz negra, que era animado, ficava lotado aqui, né, gente? Na época, né? Era bom. E tinha assim também os encontros das moças que vinha muita moça de fora também participar daqui, sabe? Passar como é que chama? A coroa, né? Para a rainha, para a princesa, entendeu? Então isso aqui era muito bem, ficava lotado, os bailes aqui eram ótimos, bailes dos namorados, tinha aquelas daqui em volta, né? As mulheres dançavam, as mulheres, os rapazes vinham decentes, todos amados em moça, a gente ficava passeando no jardim, depois vinha plantava de sol. Hoje em dia, você vai num baile, você não vê nada disso, do jeito que o pessoal tá na rua, bem, dança, né? Tudo. Já vê que aqui não, tinha, era todos alinhados, as moças se aprontavam, os rapazes se vestiram, pegava aqui, era muito bonito, você entendeu? Depois a gente dançava todos os carnavais, escapava a hora aqui, né, que é 4 horas da manhã, a banda saiu com a turma rodando a cidade, né, dava uma volta na cidade, tudo cantando, eram feitas as festas antigamente, eram feitas todas aqui no Torre, contratadas, assim, conjuntos de fora, geralmente de fora, Rio Ondina, São João, para fazer os bailes antigamente. Existia então o baile de rainha de carnaval, era um dos mais importantes. E depois tinha festa da primavera, festa junina. Aí teve um pouco os fevereiros. Inclusive, eu era candidata e tinha outra, minha cunhada era candidata. E surgiu, na véspera do concurso, meu namorado com o namorado da outra brigaram, porque eu ia ganhar. Com a queda do café, em 29,
né, os produtores rurais, quem tem então, né, o café era pujante na época, né, a economia era voltada para o café, como se teve uma baixa no preço do café, então todo mundo parou de produzir. E nisso entra o leite. Já se tinha o leite para o consumo domiciliar e tal, e eles vislumbraram a parte comercial do leite, né, principalmente para a manteiga. Na verdade, o leite na época nem era tanto o leite em volume, né, não era tanto o principal produto, era sim o creme, né, a manteiga. E aí posteriormente se tem, né, começaram os produtores a se organizar em associações, cooperativas, e não foi diferente aqui em Maripá. A primeira organização que a gente tem notícia, né, de captação de leite é uma filial da Cooperativa dos Produtores Rurais de Bicas, Cooperativa São José, se eu não me engano, que era uma filial de Bicas situada aqui em Maripá, onde é mais ou menos ali o prédio da prefeitura. Então foi o primeiro prédio de concentração de captação de leite em Maripá que você tem notícia ali. E aquele leite vinha transportado para a cooperativa de Bicas. Vinha para Bicas. E vinha no caminhão de leite. Até meu irmão que carregava naqueles caminhão coberto assim. Meu irmão carregava os leites tudo ali. E trazia os passageiros de Bicas, de Maripá para Bicas. Tudo em cima do caminhão. Posteriormente, se tem uma notícia de fabricação, onde esse prédio que nós ocupamos, inicialmente, antes da cooperativa de Argerita assumir um posto aqui, tem uma notícia de fábrica de manteiga e de parmesão, né? Até hoje, muitos que vêm aqui contam, né, que às vezes vinha trazer o leite, já pegava aquela casquinha do parmesão, né? Até tem essa notícia. Engenho açúcar era assim, tinha 3 taxas grandes, 1, 2, 3. E aqui tinha, lá no fim, tinha assim, tipo de uma rampa, sabe? Aí fazia naqueles tachos, tinha o primeiro tacho que eles usavam o segundo, daqui passava para cá até dar o ponto. Quando dava o ponto, eles punham nessa tábua, sabe? Para escorrer, e ali eles faziam batida, que chamava na época. A batida é o que eu gostava mais. O melado fazia açúcar preto, que eles falavam na época, grande. E ficava muita gente para botar as canas no engenho, sabe? A cana agora tinha os carros de boi que iam colher a cana, né, no lugar. Tinha lá o que cortava a cana, eles já colhiam a cana e já traziam direto para o engenho. Tinha Simval Machado. cachaça serrana. Ah, é. A dona Coutinho fazia cachaça serrana. Antigamente aqui mais era engenho mesmo de cachaça, e depois muitos transformaram o engenho de cachaça em produção de açúcar. E tudo era para fora. A gente mesmo às vezes não aproveitava de nada. E as crianças e puleirada. Como era bom andar de carro de boa, gente. Ai, meu pai. Ele vinha com um monte de coisa para deixar ali onde que o Zé Ruela tem a coisa dele. Tudo trazia no carro de boi, carro de açúcar. Você também já ficar de olho. No Mário do Reagente também tinha. Ah, é, lá também. No final do distrito, existia um campo de futebol onde hoje fica o bairro Jacomino Treza. A edição 1400 do jornal O Município, de 28 de julho de 1957, relata um jogo entre União versus Operário, no campo que, na época, se chamava Campo do Bonfim. E era um campo assim, bem... Ainda estava começando mesmo, não tinha ainda gramado. Foi depois que eles foram gramando. Mas assim, os times eram todos com uniforme. Todos tinham que vir uniformizados. E tinha a bandeira dos times, cada time tinha uma bandeira, sabe? E é com essa bandeira que fazia a torcida no dia lá dos jogos, sabe? Com essa bandeira, que era do União. União era acho que vermelho e branco. O Serrano era do lado da serra.
Corinthians Futebol Clube. União Futebol Clube. Esse União ganhava tudo. E a torcida era grande. Existem registros que mencionam a existência de um segundo campo nesse período, localizado onde atualmente fica o bairro Alto do Maia. O futebol era um grande entretenimento e movimentava bastante o distrito. Nesta época, a BR-267 não existia. A estrada era de chão e passava por dentro do distrito. Para ir a Leopoldina, era necessário entrar na Pedra Branca e seguir por um caminho diferente do atual. Para abastecer os carros do distrito e os de passagem, haviam duas bombas de gasolina, uma ficava onde hoje está construído o chafariz e a outra ficava em uma fazenda, alguns quilômetros depois da Pedra Branca. Hoje a nossa cidade é muito limpa, porque temos caminhões, pipa, tem tudo, né? Agora, antigamente, no princípio, era carroça de cavalo, São Miguel Tadinho, ele passava o sol quente, ele lixava o que quiser, a carroça era pequena, ele tinha que ir lá despejar, voltava, ele ficava nesse coisa o dia inteiro, tadinho. E tinha o Somarim que havia capinando o jardim, homem muito honesto, muito bacana, sabe? Capinava, a vezinha ajudar ele também. Tinha dia que a gente ficava com pino, sol quente e tal. O São Miguel lá no cavalinho dele, catando lixo. Ele punha a charrete assim, né? Punha umas tábuas em volta assim, ali ele ia catando lixo, ia lá despejar e voltava. Mas o Maripá era pequeno, mas não sei de nada. Ele ficava o dia inteiro com aquela função. O povo começou a querer a emancipação. Aí então começaram a trabalhar com essa finalidade. O prefeito de Guarará, no período que antecedeu a emancipação, era o maripaense Marcos de Souza Rezende. Os 4 vereadores eleitos para representar Maripá eram Quintino de Souza Matos, Mário Nascente de Azevedo, Osvaldo Celestino de Almeida e Bertoldo Garcia Machado. E tinha um grupo, né? Sou Marcos Rezende. Na época também, meu pai, eles eram vereadores, mas eles eram vereadores em Guarará, não era aqui em Maripá, porque pertencia a Guarará. Foi aquela luta muito grande e o povo querendo Maripá emancipado e começaram então orientações de outros municípios, né, que já tinham passado por isso, e começou o trabalho de emancipação. E aí, então, como estava passando uma época muito difícil de ir em Guarará, por causa dessa dependência, começou uma luta entre os vereadores, prefeito, acabou dando, né, aquela tragédia que foi terrível. Uma tragédia que nessa tragédia morreu, né, um juiz, mulher do juiz, estava grávida na época. Então foi uma coisa assim, muito triste. João Passos de Matos, conhecido como Janjão, liderou a comissão em busca dessa tão sonhada independência. A notícia sobre o parecer favorável à emancipação de Maripá foi transmitida a Janjão no dia 23 de maio de 1962 pelo então deputado José Maria de Oliveira Souza. Uma das últimas exigências para a emancipação do distrito foi o envio à Assembleia Legislativa de um manifesto assinado por João Passos de Matos e Ricardo da Silva Ramalho, entre outras pessoas moradoras do distrito. Walter Teresa foi indicado para ser o intendente do recém-criado município de Maripá de Minas. Na época ele estava com 39 anos, né, de idade, quando foi nomeado, e na época era o governador de Minas, Magalhães Pinto. Finalmente, em 30 de dezembro de 1962, Maripá alcançou sua independência e passou a ser oficialmente conhecida como Maripá de Minas, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 2764.
Essa mudança marcou o início de um novo capítulo na história de Maripá de Minas, que, a partir desse momento, iniciou sua jornada rumo ao desenvolvimento e progresso. Para a instalação do novo município, Walter Treza foi nomeado intendente de Maripá de Minas pelo governador Magalhães Pinto, conforme o documento. O governador do estado de Minas Gerais resolve nomear, nos termos do artigo da Lei nº 28, de 22 de novembro de 1947, modificado pelo artigo número 1 da Lei nº 855, de 26 de dezembro de 1951, o Sr. Walter Treza para intendente municipal de Maripá de Minas. Palácio da Liberdade. A posse de Walter Treza aconteceu no dia 1º de março de 1963. O evento começou às 5 horas da manhã com uma alvorada pela banda Lira Maripaense. Às 12 horas, ocorreu a posse do intendente Walter Treza. Às 12h30, o padre Adil Monteiro Bretas realizou a bênção do prédio da prefeitura. Em seguida, às 14h30, foi disputada a Taça Cidade de Maripá de Minas, e às 18 horas, houve uma missa de ação de graças, seguida a festa com participação da banda Lira Maripaense e fogos na Praça de São Sebastião. Muita alegria, muita festa, né? E muitos fogos, e uma coisa de fogos, assim, sabe? Aqueles fogos que eu não sei como é que chama, né? Esses comuns que solta assim, sabe? Aqueles fogos assim, foi até interessante isso, sabe? Aí na hora de botar fogo no foguete, botou o foguete, viraram para o lado que estava o povo. Mas foi um atrás do outro. E o povo com aquele corre, e os fogos caiu tudo no pessoal, sabe? Mas aí a festa continuou, não tinha festa sem banda. Tinha que ter sempre uma banda para tocar. Mas nesse dia meu pai não tocou não, porque eu lembro que eu peguei na mão dele, sabe? Vamos correr, papai, vamos correr que nós vamos morrer queimados aqui. Tantos fogos. Foi muita festa, muita alegria. E aí começou o povo a trabalhar para que esse sonho terminasse na realidade. Aí tinha que montar a câmara, né? Tinha que montar tudo novo, né? Que não tinha, que tinha em Guarará. Maripá teve que montar aquilo tudo. Por exemplo, na época, era tudo difícil, não tinha superintendência. Então ele ia a Belo Horizonte, né, por causa, por exemplo, levar as documentações, as coisas, para os professores, sabe, na época, porque era difícil, né, quando era nomeado, tinha que ir a Belo Horizonte. Então ele já, na época, ele ia muito a Belo Horizonte para ajudar, né, os professores, nessa parte da educação. Então ele sempre foi envolvido com essa parte, ele sempre gostou, né? Então o pessoal vinha pedir, seu Vavate, estou precisando disso, tem que ir lá em Belo Horizonte. O papai ia, sabe? Era assim. O papai foi uma pessoa, Ricardo, que ele sempre procurou ajudar muita gente. Todo mundo pedia, seu Vavate, precisa daqui, ali, o papai ia, fazia, sabe? Então ele sempre foi assim. Aí quando até que em Belo Horizonte, né, que havia até, ninguém dava, ele ia de dinheiro do bolso dele, né, porque naquela época tudo era mais difícil, ia de ônibus, né, e depois o pessoal falava, seu Vavate, quanto que é, que, né, porque, claro, pagava, tinha despesa, né, não precisa não. Maripá de Minas realiza a primeira eleição municipal. Em 30 de agosto de 1963, Walter Treza encerrou seu mandato como intendente de Maripá de Minas, após um período de significativas contribuições para a organização administrativa do município. Entre suas diversas atribuições, destacou-se a responsabilidade de organizar a primeira eleição municipal da cidade. O pleito histórico,
ocorrido em 30 de junho de 1963, resultou na eleição de Nelson de Souza Matos como primeiro prefeito de Maripá de Minas, tendo João Passos de Matos como vice-prefeito. A primeira Câmara de Vereadores também foi eleita nesse período, com José Expedito Barbosa assumindo a presidência. A instalação da Câmara ocorreu às 9 horas no dia 31 de agosto de 1963, em um edifício da Prefeitura Municipal de Maripá de Minas, em sala própria, presidida pelo meritíssimo juiz de direito da comarca de Guarará, Dr. José de Castro Azevedo. Um marco importante dessa legislatura foi a sanção da Lei nº 1 pelo prefeito Nelson de Souza Matos, que estabeleceu que, até a aprovação das normas necessárias para a administração e finanças do novo município, Maripá de Minas seria regida pelas leis da cidade de origem. Nelson de Souza Matos iniciou vários passos para a instalação da prefeitura, criou serviços, cargos e salários. Realizou melhoramentos de logradouros, estradas municipais e pavimentação de ruas. Autorizou a inscrição do pessoal no serviço previdenciário, reformou o serviço de água na cidade e concedeu incentivos para indústrias se instalarem no município. Neste mesmo mandato, uma grande notícia ecoou na cidade, vinda de uma reportagem do jornal O Município, que falava de uma correspondência do governador do estado, na época Israel Pinheiro, dando ordens para a pavimentação da estrada entre Bicas e Maripá de Minas, com prosseguimento até a BR Rio-Bahia. Até essa data, a estrada era de chão e passava por dentro de Maripá. Na administração de 1967 a 1970, foram eleitos Sebastião de Souza Ferreira como prefeito e Hélio de Matos Rezende como vice-prefeito. Nesta gestão, Maripá de Minas vivenciou uma transformação sem precedentes até então. Juntos, eles lideraram um governo de muitas realizações, que mudaram profundamente a sociedade maripaense. Atuaram em vários setores da sociedade, abrangendo não só obras, mas também educação, saúde, infraestrutura, esporte, desenvolvimento econômico e, por fim, cultura. A prefeitura funcionava, nesse tempo, onde hoje está a Policlínica. Em março de 1967, com incentivo da prefeitura, foi criada a primeira escola de samba de Maripá de Minas, a Unidos do Maripá. Teve a primeira em 1967 e veio outras, várias. Com os blocos na rua, os sambas, né? Com enredos muito bonitos, feito por Sr. Luiz Carioca, cantado por Leaci Cotoco, que a gente chamava de Leaci Cotoco. Chegou o nosso carnaval, quanta alegria pessoal, você samba no clube até o romper da aurora e deixa a alegria da rua pra nossa história. Unidos de Maripá, viemos para abafar, só voltaremos quando o dia clarear. Lararara. Se o meu sapato acabar, não chore por isso não, eu samba até de manhã do pé no chão. Oba! No dia 5 de março de 1967, na fazenda Bom Destino, propriedade do senhor Giacomino Treza, mais precisamente na casa de seus colonos João Dias de Oliveira e Esmeraldina Nascentes de Azevedo, ocorreu um encontro significativo. Estavam presentes seus filhos, Ari Dias de Oliveira, Sebastião Dias de Oliveira, José Dias, Job Dias de Oliveira, João Dias e Maria Dias de Oliveira, além de outros convidados, incluindo o senhor Severino Dias de Oliveira, que posteriormente doariam um lote para a construção da sede do Centro Espírita Cornélio Pires. O senhor Américo Rana Filho e sua esposa lançaram as bases para a criação de um grupo de estudos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, em Maripá de Minas. Neste mesmo mês, foi criado o Jardim da Infância. Um grande feito desta gestão foi a ampliação da Escola Antônio Ferreira Martins, com a construção de um segundo bloco com novas salas de aula. Essa ampliação foi crucial para a expansão das séries até o 8º ano, fato que ocorreria somente no início da década de 70. Foi construída a Escola Rural Virgílio Martins e recuperada a Escola Moraes Carneiro, levando mais educação para a área rural. Em maio de 1967, foi instalado o curso complementar Walter Machado, onde se ensinava um artesanato durante o dia. À noite, havia alfabetização para adultos. Funcionou onde atualmente, em 2024, está a Casa do Abraço. Além dessas realizações,
Esta gestão ficou marcada por várias obras de infraestrutura. Houve calçamento de várias ruas, fixação de paralelepípedos nas calçadas, construção de pontes, mata-burros, estradas rurais e a estrada ligando Maripá de Minas a Rochedo. Obras muito importantes para a infraestrutura rural. A iluminação pública foi implementada em diversas ruas da cidade. O cemitério passou por reformas, recebendo calçamento e um muro. Nesse mesmo período, foi instalado na entrada do cemitério um portão proveniente de um antigo cemitério de escravos, doado por Moacir Machado, que hoje é um patrimônio cultural da cidade. Durante essa gestão, a prefeitura adquiriu uma caminhonete Ford 350 por 7.500 cruzeiros. A prefeitura ele comprou uma caminhonete. Quantas vezes meu pai estava deitado aqui, tinha que sair correndo para levar gente que vinha pedir, levar em bicas. Quantas gente ganhou neném dentro da caminhonete com ele e o marido. E ele, coitadinho, ele ficava enrolado, porque, né? Ele já tinha idade também, não era muito velho, mas já tinha uma certa idade. Muito simples também. Em dezembro de 1968, foi anunciado que, até o final de 1969, seriam construídos um posto de saúde, iniciado o estádio municipal e instaladas redes de esgoto e água pluvial. Em todas as ruas seriam colocados paralelepípedos. Além disso, a Praça São Sebastião passaria por uma remodelação completa, trazendo um visual moderno e sofisticado ao urbanismo do recém-criado município de Maripá de Minas. A modernização da praça e outras melhorias urbanas geraram um sentimento de orgulho entre os habitantes. Ver a cidade se desenvolver e ganhar um visual mais moderno reforçou a identidade local e o senso de pertencimento. Durante esses anos, Maripá sediava importantes eventos sociais conhecidos como Semana da Comunidade. Nesses eventos, autoridades e personalidades de cidades próximas realizavam palestras no Clube Maripaense, contribuindo para o conhecimento geral da população. Que vinha assim, pessoas de fora, vários prefeitos, vinha gente da saúde, tudo, sabe, para dar palestra para o povo. Aí vinha, né, foi feito aqui. Hoje é a Lira, antigamente era o Clube Recreativo de Maripaense, onde, né, que nós fazíamos nossos encontros. Então era muito bonito, porque de primeira era diferente. Hoje tem muita facilidade para a saúde, tem os postos, tem tudo. Em Maripá nós não tínhamos essas coisas. Eles davam palestra, né? Eles conversavam, falavam sobre escola, Era muito importante, porque nós não tínhamos, a cidade era pequena, entendeu? Mas foi assim, foi muito bom. Foi na época até o prefeito era meu pai, Sebastião de Souza Ferreira. Foi uma maneira de transmitir à sociedade novos conceitos, entendimentos e conhecimentos em diversas áreas. Isso era especialmente significativo, pois Maripá havia se tornado cidade há poucos anos. A passagem da tocha da Corrida do Fogo Simbólico da Pátria em 1968 teve um impacto significativo nos moradores de Maripá. Esse evento trouxe um sentimento de orgulho e união para a comunidade, destacando a importância do município no cenário nacional. Tocha simbólica que passava em todos os lugares, né? Assim, nas cidades. Então passou aqui em Maripá, como muitas vezes nem acreditaram, mas passou aqui em Maripá. Depois correu, foi até a Girita, de Girita seguiu, sabe? Foi muito bonito até. A presença da tocha simbolizou um momento de celebração e reconhecimento, inspirando os moradores a se envolverem mais ativamente em eventos cívicos e culturais. No final da década de 60 e início dos anos 70, novas fábricas começaram a se instalar em Maripá. Uma delas foi uma fábrica de bolas de Natal, que proporcionou empregos para muitos jovens e adolescentes. Era a fábrica ali de bola. Numa garagem de São Cristiano. Empregava bastante meninas, crianças até, assim, mocinha. Trabalhava lá bastante gente. Em 68, 70, por aí. Que a Valnice trabalhou lá, minha sobrinha. A Valnice está... onde é essa nave. Ela chamava só Didi. De bolinha de árvore de Natal. Devia ter umas 20 pessoas, mais ou menos. Tinha as caixinhas, tinha os quadradinhos direitinho, de colocar no bolinho e vai virar fora. Ainda hoje, 4 anos mais ou menos. Naquela época eu trabalhava criança, né? Eles eram 13, 14 anos, já podia entrar lá para soprar as bolas. Um passo importante para o início da diversificação da economia local.
O nascimento dessa cidade é um bordado de fios dourados, entrelaçando a teimosia dos sonhadores e a resiliência dos trabalhadores. Emancipada, ela desdobra suas asas como páginas de um livro antigo, e o vento a leva em direção à liberdade. Os caminhos que se abrem à sua frente são trilhas de promessas, pavimentadas com pedras de otimismo. Maripá voará sobre vales e colinas, desbravando territórios inexplorados, enquanto o sol, cúmplice silencioso, lança raios de esperança. Nas décadas que se desenrolam, Maripá escreverá sua epopeia, uma saga de feitos grandiosos, como uma pérola lapidada. E quando a noite cair, as estrelas sussurrarão: Maripá, és luz para todos nós, ressoando como um hino de pertencimento. Sua brisa, suas colinas cheiram a flor, que felicidade. Seu crescer lhe faz tão linda, berço da prosperidade. Essa terra me fascina, me seduz, me alucina, minha doce namorada, minha Maripá de Minas. Canta quem planta a terra, canta quem rufa os tambores, minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores. Canta quem planta a terra, canta quem rufa os tambores, minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores. Sua brisa, suas colinas cheiram a flor, felicidade. Seu crescer lhe faz tão linda, berço da prosperidade. Essa terra me fascina, me seduz, me alucina, minha doce namorada, minha Maripá de Minas. Canta quem planta a terra, canta quem rufa os tambores, minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores. Canta quem planta a terra, canta quem rufa os tambores, minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores. Canta quem planta a terra, canta quem rufa os tambores, minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores. Minha Maripá de Minas, o maior dos meus amores.